Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre um método eficiente e tradicional de juntar dinheiro que vem diretamente do Japão. Você já ouviu falar no Kakeibo ou Kakebo, não sei como se pronunciar o certo, mas é uma técnica que você pode utilizar para juntar dinheiro, para guardar dinheiro, é uma técnica muito eficiente. E aqui nós vamos descobrir juntos como funciona essa técnica de gerenciamento financeiro. Então a primeira coisa, o que é o Kakeibo? O Kakeibo ou Kakebo é um método tradicional japonês de juntar dinheiro. E foi criado no século XX por Hane Motoko, que foi inclusive a primeira jornalista feminina do Japão. E de forma resumida, o Kakeibo seria simplesmente um caderno de anotações domésticas. Então seria um caderno parecido com esse daqui, né? Esse daqui é um caderno que eu recebi num evento do Sofisa Direto, que é um banco. Mas poderia ser um outro caderno, né? Você pode personalizar um caderno para você. E tá aparecendo aí a imagem de um caderno que seria um exemplo de um Kakeibo, né? Onde você tem ali várias descrições de gastos. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre como funciona esse método Kakeibo, método tradicional e revolucionário de administração financeira. Agora, quais são os princípios do Kakeibo? O método se baseia em alguns princípios simples que você deve saber. O primeiro deles é o registro diário, ou seja, todos os dias você vai anotar quais foram os seus gastos naquele dia. E não só os gastos, mas também o quanto você recebeu naquele dia. Agora, se você recebe um salário uma vez no mês, é mais fácil, você anota somente os gastos. O segundo princípio é a reflexão mensal. Então, todo mês, no final do mês, você vai refletir sobre quais foram os seus gastos. Basicamente, você anotou ali que você teve determinados gastos no mês. Transporte, R$200. Alimentação, R$500. Lazer, R$300. E foi anotando os seus gastos, né? Conta de luz, conta de água, aluguel, foi anotando tudo. E os gastos supérfluos também. Chegou no fim do mês, você percebeu que você teve um resultado negativo, por exemplo. Sendo assim, o que você vai fazer é no mês seguinte, já tendo consciência de que daquela forma, no mês anterior não foi possível você fechar dentro do seu orçamento, você vai reduzir alguns gastos. Então, se você comeu pizza 4 vezes no mês, coma 2 vezes no mês. Se você comprou sobremesa todos os dias, durante todos os dias que você foi trabalhar, você poderia simplesmente comer um dia sim, um dia não, ou então comer um doce menor, alguma coisa nesse sentido, e assim economizar. No fim do mês você vai perceber que você conseguiu encaixar os seus gastos dentro do orçamento. E o terceiro princípio é o de metas financeiras, né? Basicamente você vai estabelecer objetivos claros, objetivos financeiros, né? Seja você juntar um determinado valor ou alguma coisa nesse sentido, e fazendo esse controle você com certeza vai chegar mais rápido nesses objetivos. Agora, como utilizar o Kakeibo? Como eu falei, ele basicamente consiste em um caderno que você vai fazer anotações. Então, para isso você pode adquirir um caderno. Eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição, um link da Amazon, para você poder adquirir um caderno de anotações bem simples, bem baratinho, da internet mesmo, né? Se você for comprar em uma loja física, geralmente é um pouquinho mais caro. Então, eu vou deixar aqui embaixo um link para você, mas você pode utilizar um caderno que você tem mesmo para início, não tem problema nenhum. Basta você criar algumas coisas que eu vou falar para você aqui agora. O passo 1 é o planejamento, ou seja, no início de cada mês você vai escrever a sua renda esperada e as suas despesas fixas. E aquelas despesas variáveis, você pode colocar mais ou menos esse valor, mais ou menos aquele valor, e já vai deixar isso no início do mês pronto. Essas despesas poderiam ser aluguel, água, luz, gás, alimentação, telefone, etc, né? Vários gastos que você tem, internet, então tem várias coisas que você já sabe que vai ter que gastar e você precisa anotar essas despesas. E as despesas variáveis você pode colocar também. E como eu disse anteriormente, se você tem um salário fixo, é mais fácil você planejar a sua renda, mas se você não tem um salário fixo, né, você recebe vários dinheiros ao longo do mês, né, recebe em vários dias diferentes, ou simplesmente tem várias fontes de renda e tem dinheiro vindo em dias diferentes, você anota a renda esperada para aquele mês. O segundo passo é o registro diário, ou seja, todos os dias você vai anotar quais foram os seus gastos. Você pode fazer o seguinte, algo que eu faço, eu pego o meu celular e quando eu tenho algum gasto na rua, né, gastei ali R$8 com um pão de queijo e um café, por exemplo, eu pego e anoto no meu bloco de notas do celular, que não é onde eu faço anotações finais, mas eu deixo anotado no celular porque pode chegar no final do dia, teve vários gastos, eu acabei esquecendo com o que eu gastei. Se eu gasto, por exemplo, em um mesmo banco, a conta do Nubank, por exemplo, já fica o gasto todo ali, então eu posso simplesmente anotar a partir dali, mas aí você pode esquecer de que foi aquele gasto. Então a minha sugestão é você anotar no momento que você teve o gasto no seu bloco de notas do celular, o gasto que você teve e de que foi esse gasto. E aí no fim do dia você chega e
anota no seu Kakeibo, anota na sua planilha, anota no seu caderno. E não importa o quão insignificante seja esse gasto, se é R$1, R$2, R$5, não importa o valor, você precisa anotar, principalmente nesse período inicial. O terceiro passo é a revisão semanal, ou seja, no final de cada semana você vai ver a proporção de gastos e vai ver se você está dentro ou fora do orçamento estabelecido. Por exemplo, se o orçamento era R$2.000 até o fim do mês e você na primeira semana já gastou R$1.000, você tem bem menos para gastar nas próximas semanas. Então essa revisão semanal vai dar para você uma ideia de se você pode ou não gastar mais dinheiro sem que isso comprometa o seu orçamento. E fazer essas anotações, essas revisões semanais vai dar para você também uma ideia de gastos que você pode cortar. E o quarto passo seria a revisão mensal, né? Então você vai fazer uma revisão semanal, toda semana ali, pode ser no sábado ou no domingo, o dia que for mais tranquilo para você. Chega ali no final do mês, você faz uma revisão daquele mês, vê tudo que você gastou no mês, tudo que você ganhou, quanto que sobrou, quanto que você investiu, mas isso eu vou deixar para daqui a pouco. E assim você vai ter um registro diário, uma reflexão semanal para corte de gastos, para ver se você está dentro do orçamento ou não. E no fim do mês você vai poder ver tudo de cima, né? Como se você estivesse vendo um tabuleiro de cima. Você tem muito mais noção de o que você pode fazer, qual peça você pode movimentar. Então agora, listando os benefícios do Kakeibo, você tem uma maior consciência financeira a partir desse momento que você passa a anotar os seus gastos. E eu já faço isso há muito tempo, particularmente falando. Já deve ter mais ou menos aí uns 5 anos, talvez até um pouquinho mais do que isso, uns 6 anos, desde que eu comecei ali a controlar o meu dinheiro, poupar e investir. Eu faço um controle financeiro muito parecido com esse daqui. Depois eu vou falar exatamente o que eu faço com o meu dinheiro. Então isso vai te dar uma maior consciência financeira, né? Você vai saber para onde está indo o seu dinheiro, com o que você está gastando. Então não vai ter aquela de, nossa, o dinheiro some. O dinheiro não some, você gasta ele. A diferença é que você não sabe onde está gastando. E passar a anotar vai dar para você a consciência de para onde esse dinheiro está indo. O segundo benefício é a redução de gastos desnecessários, né? Já que agora você anotou, você tem lá transporte, lazer, padaria, supermercado, todos os descritivos de gastos. E aí o que você vai fazer é ver o que é necessário, o que não é necessário. Caso seja possível cortar alguma coisa, você vai aplicar esse corte de gastos, vai reduzir algumas coisas e assim vai sobrar dinheiro com toda certeza. E o terceiro benefício é para o alcance de metas, né? Porque você fazendo isso, você certamente estará mais próximo das suas metas financeiras, principalmente se você tiver escrito essas metas. E algumas dicas para maximizar o uso do Kakeibo seria você, primeiro, ser consistente. Não adianta você na primeira semana fazer anotações, na segunda não fazer, na terceira fazer e na quarta não fazer. Você precisa ser consistente. Todos os dias, pega ali 10 minutinhos, 5 minutinhos da sua noite, que é muito pouco tempo, né? Você provavelmente ficaria ali no Instagram, vendo Reels, no YouTube, vendo Shorts. Então, você pode pegar esses 5 minutinhos, fazer essas anotações, já passar ali para a planilha, já passar ali para o seu Kakeibo, para o seu caderninho de anotações. E no dia seguinte você faz a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Chega ali no final de semana, onde você tem mais tempo, dá uma revisada nos gastos até o momento, vê o quanto você já gastou referente ao seu orçamento, aplica alguma redução, algum corte de gastos, se possível. Então seja consistente. A segunda dica para você maximizar o uso desse caderninho de anotações do Kakeibo, que é um método excelente de administração financeira, é você revisar regularmente, né? Você precisa revisar os gastos, não adianta somente anotar. Se você anota, você vai ter consciência de para onde está indo o dinheiro, mas se você não revisa esses gastos, não adianta nada, você não vai ter redução de gastos, você não vai estar poupando mais dinheiro. Então você precisa revisar regularmente. A terceira dica para você maximizar o uso do seu Kakeibo é você fazer personalizações nesse Kakeibo. Você basicamente vai personalizá-lo de uma forma que for mais fácil para você. Algo que eu faço é colocar, por exemplo, se eu fui no supermercado e comprei um cereal, eu anoto supermercado, eu não anoto cereal, mas eu poderia anotar algo específico para ficar ainda mais personalizado. Porém, tudo que eu compro no supermercado, eu anoto como supermercado. Tudo que eu compro na padaria, eu anoto como padaria. Tudo que eu compro na farmácia, eu anoto como farmácia. E aí, no fim do mês, eu vou ter um registro ali de para onde foi o meu dinheiro. Se eu gastei 200, 250 reais com Uber, eu tenho registrado quanto que eu gastei com Uber e aplicativos. Então, no fim do mês, eu tenho um registro de uns 8 a 9 itens e eu vejo se eu gastei muito com uma coisa que talvez seria até desnecessária. E a quarta dica seria você manter metas realistas, né? Você basicamente vai estabelecer objetivos
objetivos que sejam realmente possíveis, factíveis de você conquistar, de você alcançar. Não adianta você falar, eu vou juntar 100 mil reais esse ano, mas você recebe 2 mil e junta 500 reais por mês. Não funciona assim, você precisa colocar uma meta realista. Você junta 500 reais por mês, então coloca até o final do ano uma meta de juntar 8 mil reais, porque o normal seria 6, então você está colocando aí uma dificuldadezinha a mais, pode ser até mais se você quiser, porque aí você se força a buscar novas fontes de renda, a economizar mais dinheiro, etc. E assim você conseguiria atingir essa meta, e se não alcançasse, você provavelmente teria superado o normal, que seria juntar os 6 mil reais ali no ano. E agora eu vou falar da minha experiência, né, com esse método que, coincidentemente, quando eu descobri, eu percebi que era quase que 100% igual o método que eu utilizo há cerca de 5 anos, 6 anos aí mais ou menos. A verdade é que muitos japoneses e pessoas ao redor do mundo utilizam esse método Kakeibo para o seu controle financeiro, e essas pessoas estão realmente enriquecendo ao decorrer do tempo. Não porque elas conseguem reduzir R$1 no gasto mensal, R$10, R$50, mas sim porque elas conseguem tomar decisões financeiras muito mais sábias, e geralmente são os grandes gastos que são mais relevantes, e fazendo esse controle financeiro você vai ter ciência de para onde está indo o seu dinheiro, com o que você está gastando e com o que você pode gastar. E assim você vai conseguir fazer sobrar mais dinheiro, e investindo bem esse dinheiro por um longo período de tempo, você vai sim enriquecer. E basicamente o meu método é simplesmente anotar os meus gastos. Eu tenho uma planilha e não um caderno de anotações, porque na planilha eu posso apagar o que está em uma célula e colocar uma outra coisa naquele lugar. Eu não preciso ter uma anotação para cada dia, né? Então, se você faz uma anotação em um caderno, é algo um pouco arcaico, na minha opinião. Você não consegue apagar aquilo, e se apagar porque você escreveu de lápis, ainda assim vai ficar marcado, não fica algo muito legal. Eu prefiro a planilha, mas você pode começar no caderno. Então, o que eu faço é pegar o meu celular, anotar diariamente os gastos que eu tenho naquele dia, naquele momento, vou anotando ali. No fim do dia eu chego e coloco na planilha, ou então, se eu não tive contato assim com a minha planilha nesse dia, eu deixo anotado. No dia seguinte eu anoto as coisas novamente, no outro dia anoto também, e depois eu vou e lanço tudo na planilha sem problema nenhum. No meu caso, eu não faço revisões semanais, porque eu deixo o valor que eu posso gastar dentro da conta do Nubank, que é a minha conta de uso diário, e aí eu já tenho lá, por exemplo, R$2 mil, e eu posso gastar esses R$2 mil até o final do mês, um exemplo. Então, basicamente, eu tenho esses R$2 mil para consumir durante o mês, eu não tenho mais para consumir, né? O que eu deixo ali é o que eu posso consumir, então eu sei se eu estou dentro ou não do orçamento, simplesmente olhando para essa conta. Mas a revisão no fim do mês eu sempre faço, olho o que eu gastei mais, o que eu gastei menos, já projeto a receita para o próximo mês, a receita esperada, e os gastos esperados também, gastos fixos e variáveis na média. Então eu coloco tudo isso e já tenho uma estimativa de gastos. E se eu pegar a minha planilha nesses 5 anos, que são aí 60 meses, só existiu um mês onde eu tive um resultado negativo, ou seja, só existiu um mês em 60 meses onde o meu faturamento foi inferior à minha despesa. E isso foi em um momento de transição de carreira lá atrás, há cerca de 4 anos. E em todo esse período, tirando esse único mês aí onde eu tive uma despesa acima da minha receita, eu sempre consegui fazer sobrar dinheiro todos os meses. Em alguns momentos mais, em outros momentos menos, mas sempre fechou no positivo. Isso porque eu sempre projetava as receitas com uma certa margem de tolerância, então eu sempre considerava as receitas abaixo do que provavelmente viriam e as despesas acima do que provavelmente viriam. E assim eu tenho sempre uma sobra de capital, porque eu estou sendo pessimista nas minhas considerações. E resumidamente, o Kakeibo é uma ferramenta poderosa de administração financeira, de gerenciamento financeiro, para você controlar melhor o seu dinheiro, e eu tenho certeza que se você aplicar esse método no seu dia a dia, no seu dinheiro, você vai ter uma transformação de vida. Se você aplicar com consistência, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E uma das maiores dúvidas, porém uma das mais simples que as pessoas têm geralmente nesse ponto onde elas vão administrar melhor o seu dinheiro para fazer sobrar dinheiro é: beleza, eu acabei conseguindo juntar esse dinheiro, juntei aqui 200, 300, 500 reais no mês, o que eu faço com
com esse dinheiro? E é aqui onde você vai começar a montar uma carteira de investimentos. Você pode começar a montar essa carteira de investimentos iniciando a sua reserva de emergência. A reserva de emergência é basicamente, como o próprio nome já sugere, uma reserva de emergência. É um dinheiro que está ali como reserva para imprevistos, para emergências. Esse dinheiro você deve deixar em uma aplicação muito segura e com alta liquidez. Liquidez, para você que não sabe, é você poder resgatar o seu dinheiro em qualquer momento. Então, uma sugestão seria você ou procurar no seu banco principal aí o CDB de liquidez diária na parte de investimentos de renda fixa, ou se você tiver a conta do Nubank aí no seu celular, você já pode investir agora. Basta você clicar no seu aplicativo do Nubank e tendo lá algum saldo e novamente clicando em investir, vai aparecer para você a opção das caixinhas. Lá você pode personalizar uma caixinha ou selecionar uma caixinha já existente e dando seguimento nesse investimento, você vai colocar o valor que você quer investir nessa caixinha e aí, depois que você investiu nessa caixinha, você já tem o seu dinheiro rendendo a 100% do CDI. CDI, para você que não sabe, é uma forma de remuneração de investimentos e também é uma taxa utilizada entre bancos para um emprestar dinheiro para o outro. Quando você faz uma aplicação em um investimento que rende 100% do CDI, você tem a rentabilidade da taxa CDI. E a taxa CDI acompanha a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Nesse momento, o que você precisa saber é que você já consegue investir o dinheiro que sobrou após você aplicar esse método de gerenciamento financeiro, o Kakable. Mesmo que seja um investimento muito simples, você já consegue deixar o seu dinheiro rendendo a uma excelente taxa de rentabilidade. E aí, depois que você confirmou ali o seu investimento no valor que você escolheu, na caixinha que você criou ali dentro do Nubank, pronto, você já investiu e tem o seu dinheiro rendendo. Basta você fazer isso todos os meses, continuar administrando bem os seus recursos, projetando as suas receitas e as suas despesas, gastando sempre menos do que você ganha, fazendo sobrar algum dinheiro e sempre no início do mês, que é o ideal, né? Você pega esse dinheiro que você já imagina que vai sobrar e já manda para sua conta de investimento e vive com o restante. Fazendo isso durante muito tempo, você vai acumular dinheiro e um dinheiro que é cada vez maior. E por conta do efeito de juros compostos, que é basicamente o que faz pouco dinheiro se transformar em muito dinheiro com o tempo, você vai ter muito dinheiro lá na frente. Inclusive, sobre o efeito de juros compostos, eu vou deixar um vídeo aqui em cima dos primeiros 100 mil reais e por que ele é tão importante para a construção de uma verdadeira fortuna que você pode construir. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com algum amigo ou parente, deixa aqui a sua dúvida que eu vou te responder. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.